Se você ainda não se inscreveu no Senhor Afonso, talvez devesse. O que você vai ouvir a seguir não é para todo mundo. Este canal existe num lugar entre o que é real e o que não deveria ser. Entre o que você consegue explicar e o que você prefere não pensar de noite. Coloque seus fones de ouvido, apague a luz e não se preocupe com o que está atrás de você. Pelo menos, não ainda. Antes de começar, me diz nos comentários de onde você está assistindo? Que horas são aí? E você está sozinho? Isso importa mais do que você imagina. Não porque o Senhor Afonso vai fazer algo com essa informação, mas porque o que vem a seguir costuma escolher seus momentos. Você já teve aquela sensação no metrô? Aquela coisa que não tem nome, que acontece quando o trem entra no túnel e a luz lá fora desaparece completamente. E por alguns segundos, você fica suspenso no escuro. E o reflexo no vidro da janela mostra a sua face, mas também mostra tudo o que está atrás de você. E você quase não quer olhar direito para ver se o que está lá é só você mesmo. Hoje, você vai descobrir por que esse instinto existe. Histórias sobrenaturais do metrô. Relatos que começaram normais e terminaram com algo que não deveria existir. Casos de pessoas comuns, em dias comuns, que encontraram alguma coisa que o metrô não deveria conter. Coloca o fone, apaga a luz e bem-vindo ao Senhor Afonso. História 1. O homem que não se movia. Era inverno. Você sabe como o inverno é nessas cidades grandes, onde o metrô vira refúgio contra o frio que bate na esquina e não avisa. Quente demais, abafado, cheio de corpos que mal se tocam, mas dividem o mesmo ar viciado de horas de trabalho, de cansaço empilhado, de dias que foram longos sem motivo específico. Era esse tipo de tarde. O sol havia desaparecido cedo, como costuma fazer no frio, e as plataformas já brilhavam sob aquela luz artificial amarelada que não aquece nada, que só denuncia as sombras nos cantos e faz os rostos das pessoas parecerem mais pálidos do que são. O ar cheirava a metal e aquecimento elétrico. O chão estava com aquela sujeira grudenta de dia frio. As pessoas entravam com casacos, mochilas, o vapor do próprio hálito se dissipando em frações de segundo. Ele entrou no vagão como qualquer um entraria. Nada especial, nada que chamasse atenção num primeiro olhar. Sentou numa das cadeiras próximas à janela e ficou parado. Isso, por si só, não seria estranho. Muita gente fica quieta no metrô. Olha para o chão, para o celular, para a janela. Cada um no seu mundo particular. Na bolha que o metrô permite que você construa ao redor de si mesmo. Mas este homem era diferente. E você perceberia isso quase imediatamente, instintivamente, antes mesmo de conseguir articular o porquê. Porque ele não olhava para lugar nenhum. Não o olhar vago de quem está pensando, não o foco de quem está assistindo algo no celular. Ele simplesmente estava, como uma estátua vestida de tecido, como algo colocado ali, e não alguém que havia entrado, escolhido um lugar, acomodado o próprio corpo. O terno era azul claro, um azul que não existe mais nas araras das lojas de hoje. Um azul dos anos 50, daquelas décadas em que os homens ainda se vestiam
como se cada saída de casa fosse um evento formal, desbotado nas bordas, mas com a conservação estranha de quem cuida de uma peça que tem significado. A gravata combinava, o sapato combinava, de bico levemente pontudo, com engraxe que refletia a luz do vagão. Até o corte do cabelo, repartido ao meio e fixo com brilhantina, parecia saído de uma fotografia antiga, daquelas que a família guarda em caixas que ninguém abre porque ninguém lembra mais de quem é o rosto. E ele não se movia, não piscava, tanto quanto alguém conseguia notar com segurança. Não ajustava a posição quando o trem balançava. Não tirava o celular do bolso. Não cruzava os braços. Não exibia nenhum dos pequenos gestos inconscientes que os corpos humanos fazem o tempo todo, automaticamente, sem que a pessoa perceba. Ficava só sentado, com as mãos sobre os joelhos, abertas, palmas para baixo, e a cabeça ligeiramente inclinada, num ângulo que não era completamente natural, mas que também não era impossível. Era desconfortável de olhar. O tipo de coisa que você percebe no canto do olho e desvia rápido, porque algo no seu sistema nervoso mais profundo reconhece que algo está errado antes que o pensamento consciente tenha vocabulário para nomear. Esse foi o primeiro avistamento. Depois foi outro. No mesmo trajeto, algumas semanas depois, o mesmo vagão, o mesmo lugar, o mesmo homem, a mesma postura impossível, o mesmo terno azul, a mesma imobilidade que não era descanso, não era sono, não era meditação, era outra coisa. Era a imobilidade de algo que não precisa se mover porque não está onde você pensa que está. Durante mais de um ano, esse homem apareceu mais de 20 vezes, regularmente, mas não com a regularidade previsível de alguém que tem um horário de trabalho, que pega o mesmo trem por hábito. A irregularidade era parte da coisa. Você não podia esperar por ele, não podia preparar, só encontrava. E em cada encontro, a mesma cena, o mesmo terno, o mesmo silêncio, a mesma postura que fazia o espaço ao redor dele parecer ligeiramente mais pesado, como se o ar tivesse uma textura diferente naquele metro quadrado específico. Às vezes, outras pessoas sentavam do lado. Ele não reagia. Às vezes, crianças passavam correndo pelo corredor e gritavam, e ele não desviava o olhar. Às vezes, o trem freava bruscamente e todos os corpos inclinavam para a frente num reflexo automático. E ele permanecia perfeitamente estático, como se a física não se aplicasse da mesma forma. Então, veio o dia em que outra pessoa disse em voz alta o que todo mundo que havia olhado para ele sentia, mas não encontrava palavras. Não foi uma confirmação comum. Não foi, sim, eu também vi esse homem. Ele é estranho. Foi outra coisa. Foi alguém, em voz baixa, que havia ficado olhando alguns segundos a mais que o normal, dizendo quase para si mesmo: ele não parece ter profundidade, como se fosse plano. Pense nisso. Não como se fosse magro, não como se fosse esguio, plano, como se ocupasse o espaço de um homem tridimensional, mas sem as 3 dimensões que um homem precisa ter para existir de verdade.
como uma imagem, como algo projetado num lugar onde há espaço para um corpo, mas onde o corpo não chegou. Como se alguém tivesse olhado para uma fotografia de um homem sentado e conseguido colocar aquela fotografia dentro do vagão de metrô, de pé, em escala real. Depois desse dia, quem havia confirmado nunca mais voltou ao metrô. Não por medo, disse. Por princípio, por uma decisão consciente de não colocar o próprio corpo em espaços onde aquilo era possível acontecer. E você? Você teria voltado? Pense bem antes de responder. Porque você já entrou num metrô? Você já sentou num vagão sem verificar o que estava ao seu lado? Você já ficou olhando para o celular por tempo suficiente para não saber o que estava acontecendo a 2 metros de você? E esse homem ainda está lá, em algum vagão, em alguma linha, em alguma tarde de inverno com luz amarela e ar de metal. História 2. Falha na realidade. Era uma tarde comum. Esse é o detalhe mais perturbador de tudo que você vai ouvir nessa história. Era uma tarde completamente, absolutamente, inegavelmente comum. Não havia nada incomum no dia. Não havia uma sensação de que algo estava errado. Não havia aquele frio na espinha que os filmes de terror sempre colocam antes do evento, como se o universo fosse gentil o suficiente para avisar. O sol ainda estava alto o suficiente para iluminar as entradas das estações, com aquela luz de fim de tarde que deixa tudo levemente dourado. O calor era o calor comum de cidade grande, úmido, aquele que gruda na pele e faz a roupa pesar. As pessoas entravam e saíam das estações no ritmo de sempre. Catracas virando, passos acelerados, o barulho do metrô chegando que você sente antes de ouvir, uma vibração que começa embaixo dos pés. Ele entrou na estação de sempre, comprou a passagem de sempre, passou pela catraca de sempre, esperou na marcação da plataforma que indicava onde o vagão ia parar. O metrô chegou, ele embarcou. O trajeto começou normalmente, estação, túnel, estação, túnel. O ritmo hipnótico do trem que você conhece tão bem que quase não precisa prestar atenção, que deixa a mente vagar enquanto o corpo faz o caminho no piloto automático. Então, o metrô começou a desacelerar para a próxima estação. E quando ele olhou pelo vidro sujo da janela, esperando ver o nome da estação, que deveria estar ali, o nome que ele sabia de cor, que havia visto centenas de vezes, que fazia parte da memória muscular do próprio trajeto, sentiu aquela tontura, não física, mental, o tipo que acontece quando o mundo não bate com o que você esperava encontrar, quando a imagem que chega pelos olhos contraria radicalmente o que o cérebro havia calculado que estaria ali. O nome na plataforma estava completamente errado. Não uma estação a mais ou a menos. Não uma confusão de nome parecido. Era o nome de uma estação do outro lado absoluto da linha. Quilômetros de distância em condições normais. Um lugar que levaria outros 30, 40 minutos de viagem para alcançar a partir do ponto onde ele havia embarcado. Impossível. Ele verificou de novo. Saiu do banco, foi até a porta,
Olhou com mais atenção. O nome era o que parecia ser. Verificou a linha, verificou a plataforma, verificou tudo que podia verificar com os próprios olhos. O trem era o correto. A linha era a correta. O tempo decorrido não era suficiente para aquela distância. Nada havia mudado, exceto o lugar onde eles estavam. A mente começou a trabalhar nas explicações. Dormiu sem perceber? Não, estava consciente. Entrou no vagão errado? Não, havia verificado. A linha havia mudado o trajeto? Não, não é assim que funciona. O mais perturbador, o detalhe que transforma essa história de uma possível confusão pessoal em outra coisa completamente, foi o amigo. Eles não viajavam juntos no mesmo vagão. Tinham embarcado separados, em vagões diferentes do mesmo trem, e combinariam de se encontrar na saída da estação de destino. Viajavam assim por costume, cada um no seu espaço, se encontrando no fim. Quando as portas abriram na estação impossível e depois fecharam, e o trem continuou, e as estações seguintes foram as corretas, as esperadas, como se o desvio nunca tivesse acontecido. Eles se encontraram na saída combinada normalmente. E o amigo, antes de qualquer pergunta, com aquela expressão de alguém que ainda está processando, que ainda está tentando organizar o pensamento em palavras que façam sentido, disse: "Você também viu? Aquela estação que não deveria estar lá? 2 pares de olhos, vagões diferentes, a mesma impossibilidade no mesmo instante. Depois disso, o trajeto continuou como sempre. Nenhuma anomalia registrada pelos sistemas do metrô. Nenhum outro passageiro que mencionou algo estranho. O mundo funcionou normalmente até o final do dia, e normalmente no dia seguinte, e normalmente depois disso. Como se, por um momento, o espaço dentro daquele túnel tivesse dobrado sobre si mesmo, tivesse colapsado brevemente, levando 2 vagões para outro lugar e depois simplesmente soltado, devolvido, como se arrependido do que havia feito. Você já chegou a um lugar sem lembrar o caminho? Você já olhou para o relógio e o tempo havia passado sem que você soubesse onde ele foi? Você já viu pela janela de um carro ou ônibus um lugar que não deveria estar naquele trajeto? Provavelmente é só desatenção. Provavelmente. História 3. A mulher que desapareceu. O casal estava voltando para casa. Era tarde, mas não a madrugada. Aquela hora entre o fim da noite e o início do cansaço profundo. Quando os bares já estão fechando e as ruas ainda têm gente, mas a energia já é diferente. Já é a energia de quem está indo embora, ao invés de chegando. O metrô estava num momento intermediário, não lotado, não vazio. Pessoas espalhadas, cada grupo no seu espaço, a maioria em silêncio. A mulher não estava na plataforma quando eles esperaram. Esse detalhe é importante. Eles estavam ali há alguns minutos, esperando o trem. E a plataforma era clara o suficiente para você ver quem estava lá. Ela não estava. Quando as portas abriram e eles embarcaram, ela também não embarcou com eles. Não havia uma mulher de cabelos brancos com chale de lã
entrando naquele vagão naquele momento. E ainda assim, quando eles se sentaram e olharam em volta, ela estava lá, idosa, cabelos brancos, longos, presos de um jeito que parecia de outra época. Um chale de lã grossa, escura, inadequada para a temperatura do vagão que estava quente demais do lado de dentro. Sapatos de salto baixo, preto, do tipo que não se vê mais. Sentada como alguém que havia chegado antes, que estava confortável naquele espaço, que pertencia àquele lugar de um jeito que eles, os passageiros comuns com passagem comprada e destino definido, não pertenciam. E ela começou a falar, não com eles, mas olhando na direção deles. Ou talvez olhando para um ponto que estava no espaço entre eles e a parede, num plano que eles não conseguiam acessar. As palavras vinham em frases reais, com estrutura, com sujeito e predicado, não o balbucio de alguém em crise. Mas as frases não se conectavam entre si de um jeito que fizesse sentido para quem ouvia do lado de fora. Era como uma metade de conversa. Como quando você passa por alguém no telefone e escuta só o que ele fala e as respostas ficam no vazio, exceto que não havia telefone. Não havia fone de ouvido. Não havia absolutamente nada que justificasse o outro lado da conversa. Só a mulher. E o espaço ao redor dela, que parecia ter uma consistência diferente. O tom era tranquilo, quase íntimo. Como se ela estivesse falando com alguém que a conhecia há muito tempo. Que ela conhecia há muito tempo. Que estava sentado do lado dela num vagão que só ela podia ver completamente. Isso durou até a próxima estação. A mulher se levantou quando o trem parou, com a segurança e a desenvoltura de alguém que conhece exatamente o trajeto, que sabe que aquela é a estação dela, que não precisa checar o nome nem olhar para a placa. Desceu, passou pelas portas, andou pela plataforma com passos regulares, o chale balançando levemente. O casal a acompanhou com os olhos pelo vidro da janela. Era automático, o tipo de coisa que os olhos fazem sem instrução consciente. E ela não estava mais lá. Não havia saída por onde tivesse passado. Não havia corredor que tivesse dobrado. Não havia multidão para se perder dentro, porque a plataforma estava quase vazia naquele horário. E os poucos passageiros que desceram já estavam caminhando para as escadas. Ela estava andando. E depois não estava. O espaço que ela havia ocupado ficou vazio de repente, sem transição, sem movimento que explicasse a ausência. Como se alguém tivesse simplesmente apagado aquela imagem específica da cena. O casal ficou em silêncio o resto do trajeto. Não porque decidiram não falar, mas porque não havia nada a dizer que não tornasse tudo mais real do que eles queriam que fosse. Às vezes, a coisa mais assustadora não é o que aparece, é o que some. História 4. O homem nos túneis. Existe um mundo dentro do metrô que os passageiros nunca veem. Um mundo de turnos noturnos, de manutenção silenciosa, de inspeções feitas nas horas em que o sistema dorme. Quando o último vagão é recolhido,
Quando as plataformas esvaziadas ganham um silêncio diferente do silêncio de dia, quando as luzes de segurança substituem a iluminação plena, é aí que esse outro mundo começa. Os trabalhadores de inspeção noturna descem aos trilhos quando todo mundo sobe. É um trabalho que requer um tipo específico de resistência psicológica. Não porque seja fisicamente impossível, mas porque o ambiente faz coisas com a mente que ambientes normais não fazem. Túneis que afunilam o som e jogam o eco de cada passo de volta para você, distorcido o suficiente para parecer que vem de outro lugar. Escuridão além do cone da lanterna, que é absoluta, sem gradação, sem a neblina de luz urbana que nos acompanha em todo lugar na superfície. Temperatura de subsolo que não responde às estações, que não aquece e não esfria no ritmo do mundo lá de cima, que existe num estado constante e levemente errado. E o silêncio, não o silêncio de um quarto fechado, o silêncio de um espaço que absorve som de um jeito diferente, que tem a qualidade específica de lugares onde muitas coisas já aconteceram, e o ar guardou alguma coisa de tudo isso. Era passada a meia-noite, quando o trabalhador entrou no trecho que havia sido designado para inspeção naquela noite. O frio estava presente de um jeito que a palavra frio quase não dá conta de descrever. Era úmido, profundo, o tipo que sobe pelo concreto dos trilhos e envolve os tornozelos e as canelas antes de chegar na espinha. O ar cheirava a terra velha e metal oxidado, com aquela nota específica de lugares que ficam fechados por muito tempo, sem que o mundo externo os alcance. A lanterna projetava um cone de realidade à frente. O resto era outra coisa. E então, no limite do que a lanterna alcançava, havia uma silhueta. Um homem, de pé, no meio do trilho, num posicionamento que qualquer trabalhador reconhecia como errado do ponto de vista de segurança, mas que a figura parecia não se preocupar. Imóvel, como as figuras imóveis têm o hábito de ser nessas histórias. Quando o trabalhador chegou mais perto, reconheceu o rosto. Era um colega, alguém com quem havia cruzado antes no trabalho, cujo nome sabia, cujo rosto conhecia com a familiaridade de alguém que aparece no mesmo ambiente regularmente. O uniforme era o mesmo. A postura era a de alguém que estava em serviço, que pertencia àquele lugar naquele momento. Eles conversaram. Não foi uma conversa longa, não em condições assim. Foram as poucas palavras que o contexto permitia. A troca breve de trabalhadores que se encontram num ponto de inspeção e confirmam que tudo está correndo como deveria. Suficiente para o reconhecimento ser completo. Suficiente para o encontro parecer normal, dentro da anormalidade geral de estar em túneis de metrô às 2 da manhã. O trabalhador continuou. Terminou a inspeção. Voltou à superfície. No debrief pós-turno, quando citou o encontro, quando disse o nome do homem que havia encontrado naquele trecho específico, naquela hora específica, a sala ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não é apenas pausa, é a pausa antes de uma informação que vai mudar permanentemente como você se relaciona
com um conjunto de fatos. Aquele homem havia morrido anos antes, em serviço, no mesmo trecho do túnel. Não de forma violenta, não de forma que deixasse história dramática. Uma falha, um acidente, o tipo de coisa que acontece em trabalhos assim e que é depois registrada e arquivada e gradualmente esquecida pelas pessoas que não precisam lembrar. Exceto que talvez ele não tivesse esquecido. Talvez ele ainda estivesse lá, fazendo o que fazia, no turno que o tempo não havia encerrado para ele. O trabalhador adoeceu poucos dias depois. Não chegou a se recuperar. Até hoje, quem trabalha naquele trecho específico evita certos comportamentos. Evita ficar parado por muito tempo num único ponto sem motivo. Evita olhar por tempo demais para o fundo do túnel, onde o escuro é mais espesso. Evita responder quando ouve o próprio nome sendo chamado de longe no escuro, porque às vezes o eco soa como uma voz, porque às vezes o eco não é o seu. História 5. As pessoas de outra época. Você já virou uma esquina e teve a sensação de que o mundo estava ligeiramente fora de lugar? Não errado exatamente, apenas deslocado. Como quando você encontra uma fotografia muito antiga da sua cidade e reconhece as ruas, mas nada mais. Como se o espaço fosse o mesmo, mas o tempo que o preenche fosse diferente. Como quando um cheiro te leva a um momento que você não deveria conseguir acessar, que pertence a uma época que passou antes de você existir. Era isso que o estudante sentiu quando eles entraram na estação. Era noite, não muito tarde, mas o suficiente para o vagão estar quase vazio, com aquela distribuição esparsa de passageiros que é comum nos horários que ficam entre o rush do final de tarde e a madrugada. Cada pessoa no seu canto, cada uma fazendo aquela coisa que as pessoas fazem no metrô à noite. Existir no próprio mundo enquanto o trem faz o trabalho. A luz dentro do vagão tinha aquela qualidade fria de néon que não é gentil com ninguém, que revela as olheiras e o cansaço sem piedade. Lá fora, pelo vidro, o túnel passava em escuridão ritmada. Na estação seguinte, as portas abriram e eles entraram. 3. 2 homens e uma mulher. E o primeiro detalhe estranho foi as roupas. Não eram uma fantasia, não eram um conjunto claramente de época que alguém tivesse colocado para uma festa ou performance. Eram roupas que pareciam corretas para uma determinada pessoa, que pertenciam ao guarda-roupa de alguém. Mas esse alguém era de outro tempo. Tecidos com peso e estrutura que os tecidos de hoje não têm mais. Cortes que seguiam uma lógica de vestimenta que o mundo moderno abandonou gradualmente. Cores que aquela década específica adorava e que o mundo seguinte decidiu, por alguma razão coletiva, deixar para trás. Eles se sentaram. E o segundo detalhe foi o comportamento. Não havia nada claramente impossível em nenhum gesto específico, mas havia um modo de sentar, de olhar ao redor, de existir naquele espaço do vagão que não estava completamente sintonizado com o presente. Como se estivessem reagindo a uma versão do metrô que era parecida,
mas não idêntica ao metrô que o estudante via, como se os detalhes ao redor deles fossem levemente diferentes dos detalhes que ele conseguia ver. Então, um deles se virou. A voz era completamente normal. A pronúncia era clara, sem sotaque marcante, sem nada que sinalizasse confusão ou transtorno. A pergunta que fez foi articulada, coerente, razoável, dentro de um contexto. O problema era o contexto. Esse metrô vai para Hidalgo? Acabaram de inaugurar essa linha. Ainda não sei as estações. O estudante ficou alguns segundos sem responder, processando, porque aquela linha não havia sido inaugurada recentemente. Não havia sido inaugurada dentro de qualquer definição razoável de recentemente que um passageiro pudesse usar. Era uma das linhas mais antigas do sistema, que existia há décadas, que havia sido novidade antes de ele nascer, que já estava no estágio em que começa a precisar de reforma e modernização. Acabaram de inaugurar. Não era o que aquela linha era. Era o que aquela linha havia sido. Num tempo que esse homem, de alguma forma, parecia estar habitando simultaneamente. O estudante não respondeu. Não sabia o que responder sem que qualquer resposta agravasse algo que ele ainda não conseguia nomear. Ficou olhando. A próxima estação chegou. Os três se levantaram juntos, com aquela sincronia de pessoas que andam juntas regularmente, que não precisam de sinal ou combinação. Desceram com passo regular, nem apressado, nem arrastado. Andaram pela plataforma iluminada em direção às saídas e desapareceram entre os corredores. O estudante foi verificar. Saiu do vagão na mesma estação, foi até as saídas por onde os três haviam ido. Não havia câmeras que ele pudesse acessar. Não havia funcionários no local. Havia apenas os corredores, a escada, a rua lá em cima. Nenhum sinal das três figuras. Como se eles soubessem exatamente onde queriam ir, naquele sistema de metrô que ainda estava sendo inaugurado para eles, naquela cidade que existia num tempo que não era o deles ou o do estudante, mas que de alguma forma os continha a todos simultaneamente. Existem coisas que o presente não deveria conseguir conter. Tempos que não se fecharam completamente, que ainda deixam passagem, que ainda permitem que algo de lá atravesse para cá, sem saber que está no lugar errado. Será que eles perceberam que estavam fora de época? Ou será que, da perspectiva deles, os estranhos eram todos os outros? História 6. O Homem do Ritual. Existem imagens que a memória grava com uma fidelidade que não é confortável, que ficam em algum canto que normalmente permanece fechado, mas que encontra o caminho de volta quando a defesa baixa, quando você está entre o sono e o acordado, quando a noite tem aquela qualidade específica que parece diferente de todas as outras. Essa é uma dessas imagens. Era uma tarde comum de semana. O vagão tinha uma quantidade de pessoas que ficava entre o confortável e o cheio, sem exagerar para nenhum lado. Pessoas de pé no meio do corredor, outras sentadas, a maioria olhando para o celular com aquela postura curvada que todo mundo tem e que todo mundo sabe que não faz bem para a coluna.
Mas ninguém muda. O homem estava sentado num banco lateral, com uma bolsa pequena aberta no colo. O passageiro que relatou esse caso ficou olhando sem querer olhar, porque há coisas que capturam o olhar antes de você processar o porquê. E o porquê aqui era o conteúdo da bolsa, que não correspondia a nenhuma categoria normal de coisas que se carrega numa bolsa de metrô. Havia tecido, escuro, dobrado em camadas que tinham uma precisão que não era acidental. Havia algo que parecia fios de cabelo humano, não um fio, vários, amarrados com um cordão fino que parecia orgânico demais para ser feito industrialmente. Havia ervas ou plantas secas, mas não do tipo que você encontra em mercado ou farmácia. Do tipo que parece colhido, que tem uma textura irregular e uma cor que o processo de secagem não deveria ter deixado daquele jeito. E o cheiro chegava em ondas intermitentes, adocicado e pesado, como flores que passaram do ponto de maturação para o ponto de decomposição. E o homem trabalhava, com as mãos calmas, com a metodologia clara de quem segue um processo que praticou muitas vezes. Não havia hesitação nos movimentos, não havia a consulta mental de quem está lembrando os próximos passos. Era fluido, era automatizado. Era o tipo de habilidade que o corpo desenvolve quando a mente não precisa mais acompanhar, porque o caminho foi percorrido vezes suficientes. Ele montava alguma coisa, uma figura que tinha forma humana de um jeito que nenhum brinquedo tem, que era humana da forma errada, com as proporções ligeiramente fora do que o olho espera e aceita sem questionamento. Dispunha os elementos um a um, cada um no lugar específico que lhe cabia dentro da lógica daquele objeto que estava sendo construído. O passageiro olhava sem conseguir desviar o olhar. Então, o homem tirou uma lâmina do bolso, pequena, mas claramente afiada, e com um movimento que não teve drama, que não teve o peso de algo excepcional, que foi apenas mais um passo na sequência de passos que ele estava seguindo, passou a lâmina pela palma da própria mão. Um corte, rápido, profundo o suficiente. O sangue que veio foi incorporado ao objeto com a mesma precisão cirúrgica de cada gesto anterior. Como se essa fosse a etapa que faltava. Como se a construção precisasse desse componente específico para estar completa. A estação chegou. O homem fechou a bolsa, organizou tudo, guardou a lâmina, se levantou com a calma de alguém que terminou o que havia vindo fazer. Ficou parado alguns instantes antes de sair, com aquela postura de quem está presente e ausente ao mesmo tempo. E então virou-se levemente em direção ao vagão, não especificamente a ninguém, para o ar entre as pessoas, e disse com voz baixa e completamente sem afetação: "Alguém vai morrer." Saiu. As portas fecharam. O metrô continuou. Minutos depois, uma mensagem chegou pelo rádio dos funcionários de segurança. Havia um corpo numa das estações daquela linha. As circunstâncias ainda estavam sendo avaliadas. O passageiro não sabe se houve relação. Não tem como saber. Não há como provar que um evento causou o outro.
Não há como estabelecer a conexão num registro que o mundo racional aceite. Mas também nunca conseguiu se convencer de que não havia conexão nenhuma. E você? O que você acha? História 7. O cachorro com rosto humano. Existem criaturas que não existem. O problema, o verdadeiro problema, aquele que fica, é que às vezes alguém as vê de qualquer forma. E quando duas pessoas veem a mesma coisa ao mesmo tempo, a opção de chamar de alucinação perde bastante do seu conforto. Os dois amigos estavam no vagão, sentados em lados opostos, tendo uma dessas conversas de metrô que são meio conversa, meio companhia silenciosa. À noite, tinha aquela temperatura de quando o ar dentro do vagão é quente e o ar fora é frio, e a diferença entre os dois se torna física na pele. A luz era a de sempre, né? Aquela luz que não tem hora do dia, que existe apenas como luz de metrô. Foi o primeiro deles que viu. Estava com o olhar solto, passando pelo corredor do vagão sem focar em nada específico, o tipo de olhar que acontece quando a conversa faz pausa. E alguma coisa no final do vagão fez esse olhar ganhar foco de repente, involuntariamente, da forma que o olhar humano ganha foco quando detecta algo que o sistema de processamento visual classifica como diferente do esperado. Um animal, de porte médio, sentado no chão do corredor, no final do vagão, sozinho. Cão foi o primeiro pensamento. A forma geral era de cão, o tamanho era de cão, a postura era de cão, mas o rosto... Você sabe como é o focinho de um cão. Você tem essa referência guardada de memória. Não precisa pensar muito para reconstruí-la. O alongamento, a posição dos olhos nas laterais, a estrutura que o tempo evolutivo desenvolveu para uma criatura que caça e fareja e vive de um jeito diferente do que a gente vive. Aquele animal não tinha esse rosto. Tinha um rosto que o olhar tentava reclassificar, tentava encaixar em alguma categoria conhecida e não conseguia, porque a categoria mais próxima não era animal, mas sim humano. E essa categoria não cabia naquele corpo. Ele não disse nada imediatamente. Ficou olhando, esperando que o ângulo mudasse, que o trem balançasse e a perspectiva se ajustasse e a coisa virasse um cão normal, visto de um jeito incomum. O trem balançou, a perspectiva mudou. A coisa continuou sendo o que era. Quando perguntou para o amigo, a resposta não foi reconfortante. Não foi: o quê? Onde? Não estou vendo nada. Essa teria sido a resposta que, apesar de frustrante, fecha uma possibilidade horrível. A resposta foi silêncio. E então, eu sei. 2 pares de olhos. O mesmo impossível. Sem combinação, sem sugestão, sem um ver antes de o outro ver. Simultâneo. A criatura começou a andar em direção a eles, com a cadência de passos de um animal, o ritmo de 4 patas que você reconhece, mas algo na postura geral, na forma como o corpo se movia em relação ao espaço ao redor. Não era completamente animal, era intermediário. Era algo que existia entre classificações, que não cabia nas prateleiras que usamos
para organizar os seres que compartilham o mundo com a gente. Eles mudaram de vagão na próxima estação. Saíram, cruzaram a plataforma, entraram no vagão seguinte, antes das portas fecharem. A criatura estava no corredor do novo vagão quando eles se sentaram. Eles saíram de novo. Próxima estação, próximo vagão. Na terceira vez, quando as portas abriram na estação e eles saíram para a plataforma, a criatura não seguiu. Ficou dentro do vagão. As portas fecharam. O trem partiu e desapareceu dentro do túnel com tudo que estava carregando. Não havia câmera que tivesse captado nada anormal. Nenhum outro passageiro havia gritado, entrado em pânico, filmado alguma coisa com o celular. Era como se a criatura existisse apenas para 2 pares de olhos específicos, naquele trem específico, naquela noite específica. Até hoje, os 2 não conseguem decidir o que foi pior: o rosto que viram ou o fato de que a criatura claramente os reconheceu desde o início. História 8. O homem que sempre chega primeiro. Essa última história é a mais simples de contar, e é exatamente por isso que não sai da cabeça. Ela havia tido um dia longo, o tipo que não foi catastrófico em nenhum momento específico, apenas foi longo acumulado, com aquele cansaço que não tem nome, mas que pesa nos ombros e faz o mundo parecer levemente mais opaco do que deveria. Decidiu pegar um táxi até o metrô, porque andar até o ponto de ônibus era mais do que estava disposta a negociar com o próprio cansaço. O táxi rodou pelas ruas conhecidas, trânsito, semáforos, aquelas pequenas paradas e arrancadas do tráfego urbano que você deixa de perceber depois de um tempo. Ela olhava pela janela sem focar em nada específico. E então focou. Um homem na calçada. Nada especial nele externamente. Nada que o destacasse das outras pessoas que andavam pela mesma rua, mas ela o notou, da forma que às vezes você nota alguém sem razão clara, e o rosto ficou registrado. O táxi chegou à estação. Ela desceu, pagou, entrou, e ali estava ele, não chegando ao mesmo tempo, não descendo de outro táxi, logo atrás, já lá, de pé perto das catracas, no posicionamento de alguém que está há tempo suficiente para já ter escolhido onde ficar, para já ter se acomodado no espaço. Olhando para ela, ela ficou parada por alguns instantes, fazendo o cálculo que a mente faz automaticamente quando a realidade apresenta uma contradição. Esse homem estava na rua enquanto o táxi rodava. Para estar nessa estação antes dela, teria precisado correr mais rápido do que um táxi em movimento. Teria precisado de um atalho que não existia. Teria precisado de um tempo que simplesmente não havia sido dado. Entre a calçada onde ela o havia visto e a catraca onde ele estava agora. Não havia explicação. Ela passou pela catraca, desceu para a plataforma, esperou o trem, entrou no vagão. Ele estava sentado, não na mesma posição que ela esperava que estivesse se tivesse entrado no mesmo vagão. Sentado, com a naturalidade de quem chegou primeiro e já se acomodou.
olhando para ela quando ela entrou, como se a estivesse esperando, sorrindo. Não um sorriso agressivo, não a expressão de alguém que quer assustar ou ameaçar. Um sorriso tranquilo, quase gentil, do tipo que parece satisfeito. Alguém que está exatamente onde queria estar, que chegou onde precisava chegar. Ela desceu na próxima estação. Não era a dela, mas desceu. Ele desceu. Ela entrou no vagão seguinte quando o próximo trem chegou. Ele já estava sentado dentro, antes dela. Sempre antes, sem explicação para como. Sempre no mesmo posicionamento de quem chegou primeiro, de quem estava esperando, de quem sabia que ela viria. Sempre olhando, sempre sorrindo. Depois da terceira estação assim, ela saiu do sistema de metrô completamente. Subiu para as ruas. Encontrou uma lanchonete com gente suficiente para que o espaço parecesse seguro. E esperou. Esperou até que o sol nascesse, até que o movimento da manhã enchesse as calçadas com pessoas normais, indo pro trabalho, com a pressa e a rotina de todo começo de dia. Ele nunca mais apareceu. Ou pelo menos ela nunca mais o viu, que é uma diferença que importa. Porque não aparecer e não ser visto são coisas completamente diferentes. E ela sabe disso. E é por isso que ainda pensa no assunto, às vezes, quando está num metrô e o trem freia para a próxima estação e as portas abrem e ela olha para quem entra, verificando. Encerramento. O metrô transporta milhões de pessoas todos os dias. Leva você do ponto A ao ponto B, com a eficiência de um sistema que foi construído para isso, que opera segundo horários e protocolos e manutenções noturnas que garantem que amanhã o ciclo se repete. É parte do ritmo das cidades, do pulso das ruas, da rotina que você segue sem pensar demais. Mas existe aquele momento no túnel. Você sabe qual. Quando a plataforma desaparece e o trem entra no escuro e por alguns segundos o mundo lá de cima, com toda a sua luz e barulho e normalidade, simplesmente não existe mais. É só você e o vagão e as pessoas ao seu redor e o escuro lá fora e o reflexo no vidro da janela que mostra tudo que está atrás de você. Talvez nem todos ali sejam pessoas. Talvez alguns existam apenas nesse espaço suspensão, nesse intervalo entre estações, nesse lugar que não tem nome, nem coordenada GPS, nem endereço que alguém poderia te dar. Talvez alguns deles já tenham te olhado. E talvez você já tenha sentido, sem nomear, o instinto de não virar completamente, de não olhar direito para o reflexo no vidro, de não verificar o que estava sentado no banco que ficou vazio do seu lado quando o trem fez uma curva e as luzes piscaram por um segundo. Conta pra gente nos comentários. Você já viveu algo assim? Algo que aconteceu no metrô, num ônibus, num trem, num lugar fechado com estranhos que você não escolheu? Algo que até hoje não consegue explicar com nenhuma palavra que o mundo racional disponibilize? Deixa aqui embaixo. O Sr. Afonso lê cada comentário. E se você chegou até o fim e ainda não se inscreveu no canal, agora você sabe o que te espera. Inscreva-se no Sr. Afonso. Ative o sino para não perder nenhuma história.
E da próxima vez que você entrar no metrô e o trem entrar no túnel e o reflexo aparecer no vidro, lembre que nós estivemos aqui e que talvez nem tudo que aparece no reflexo seja apenas você.